A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os meus amados irmãos e irmãs, amém? Quem vos fala é a pastora Robevânia Cristiane e agradecemos ao nosso Deus por mais esta oportunidade tão gloriosa em sua presença. Estamos aqui hoje no quarto dia da campanha edificando o altar para Deus. E aqui, neste momento, nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. Eu quero mais uma vez, junto com a igreja, estar lendo o livro de Levíticos, capítulo 6, que é o tema desta campanha, o versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Hoje nós vamos estar falando sobre o altar familiar, o altar da família, o culto nos nossos lares. Culto este que é muito necessário para que haja o mover de Deus sobre a nossa família, sobre o nosso lar, aonde entendemos que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nós conhecemos, ele tem que ser também divulgado. E nós, como servos do Senhor, temos que também dar testemunho dentro de nossos lares. Por muitas vezes, tem situações difíceis, aonde o esposo é cristão e a esposa não, ou vice-versa, aonde por muitas vezes os pais estão na igreja e os filhos não, ou muitas vezes os filhos estão na igreja e os pais não. Não temos muitas vezes essa bênção aonde todos do lar são evangélicos. Muitas vezes dentro do lar, cada membro da família tem uma religião diferente. E temos que aprender a respeitar as diferenças, dentro de nossos lares também. Porque Jesus nos ensina a ser humilde e manso e a ter sabedoria. Como eu irei ganhar o meu esposo, os meus filhos para o Senhor Jesus, se eu, como mulher de Deus, não ter o testemunho, Como o esposo irá ganhar a sua esposa para Jesus se ele também não ter testemunho? Os filhos da mesma maneira. E nós aprendemos que para ganhar almas é necessário ter amor. O amor é uma dádiva de Deus aos nossos corações, para as nossas vidas. Jesus, ele demonstrou naquela cruz um amor tão grande pela minha vida e pela tua vida. E nós também temos que ter este amor pela nossa vida e pela nossa família. Vemos que nos dias atuais, os cultos nos lares, os cultos familiares, esse altar familiar, ele não tem acontecido com frequência como antigamente. Há mais de 30, 40 anos atrás, existia muitos cultos nos lares. Eu tenho mais de 20 anos na igreja e quando eu aceitei Jesus, muitas vezes nós estávamos dentro do meu lar, reunido ali com a minha mãe, meu pai, os meus irmãos, e por muitas vezes Deus até enviava os irmãos também para nós cultuarmos. Sempre havia culto nos lares. Na maioria das vezes, dentro da semana, quando não tinha os cultos na igreja, era um lar específico aonde nós estávamos ali cultuando com os irmãos. Aonde na maioria das vezes o filho, a filha, um ente querido, o esposo, a esposa que ainda não tinha aceitado Jesus tinha a oportunidade de ouvir a palavra dentro de sua casa. Porque sabemos que muitas vezes as pessoas, elas não conseguem ir até a igreja. Muitos não têm força. Por muitas vezes o inimigo aprisiona esta pessoa.
E quando tem esta oportunidade de ter um culto no lar, o nome de Deus, ele é anunciado, a palavra de Deus é anunciada a todos que ali estão. Muitas vezes você chega dentro de um lar para fazer um culto, para ajudar o seu irmão, a sua irmã, e tem um ente querido dele ou dela que está ali, mas não quer ouvir a palavra. Quantas vezes, na maioria das vezes, né? Os jovens entram no quarto, fecham a porta e eu não quero ouvir. Mas mesmo ali dentro do quarto, com a porta fechada, ele vai ouvir a palavra. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo precisa ser anunciado. Os cultos familiares precisam voltar, igreja. Vemos exemplos na Bíblia, quando Paulo ele está pregando a palavra do Senhor, nós vemos que a obra missionária de Deus começa os cultos domésticos, os cultos nos lares, a reunião familiar acontece. Deus começa a levantar vidas e dentro de lares, o nome do Senhor está sendo anunciado, a sua palavra está sendo pregada. Quem sabe você parou de adorar dentro da tua casa com a tua família. Quem sabe por muitas vezes você sente uma dificuldade porque só você está na igreja e os teus entes queridos não têm a mesma fé que você. Mas isso não pode nos impedir de cultuar a Deus dentro de nossos lares. Porque ainda que a sua família não esteja ali toda reunida, como é o desejo de todos, aonde nós queremos declarar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas o período que você puder prestar a Deus uma adoração dentro da tua casa, faça. Coloque um louvor e adore, leia a palavra, ore, nem que seja 5 minutos, porque a tua obediência, a tua fidelidade, o teu posicionamento diante de Deus está sendo visto e Deus visitará a sua casa com poder e grande glória e o Senhor entrará com justiça, entrará com poder, com libertação, com cura, com transformação e através do teu culto diário, da tua devoção a Deus, do teu momento de prestar ao Senhor a tua adoração dentro da tua casa, será recompensado. O culto familiar, ele precisa existir para que o altar possa ser edificado. Nós, como mães, na maioria das vezes, tão sobrecarregadas com os afazeres, muitas irmãs trabalham fora. Eu digo a mulher porque a mulher está nesta posição, amados. Essa posição de cuidar da casa, dos filhos, o homem também faz, sim, e é bom que os dois façam juntos os deveres, os afazeres da casa e cuide da família, sim, é maravilhoso. Mas o Senhor repartiu a cada um de nós uma função e a mulher dentro da casa, a Bíblia diz que ela tem que ser sábia. Nós temos que ensinar os nossos filhos. O esposo, por muitas vezes, está no trabalho, nos seus afazeres, por muitas vezes não é cristão, por muitas vezes servas do Senhor têm vivido situações delicadas dentro de seus lares. Mas mesmo assim o Senhor nos convida, irmãs. O Senhor nos convida a estar na sua presença. O Senhor nos convida a buscar a Ele, a ensinar os nossos filhos a buscar a Ele. Quem sabe você tem os seus filhos pequenos e por muitas vezes os nossos filhos, né? Ficam assistindo ou fazendo muitas vezes coisas que nem dão tanto lucro para suas vidas.
mas nós podemos parar um pouquinho e convidar eles para ler um versículo, para louvar, nem que seja um hino. Começa de pouquinho. É de pouquinho, porque a gente não vai querer já abraçar o mundo inteiro. Começa com um louvor, um versículo, um minutinho de oração. Vai ensinando, vai trazendo a existência sobre o teu lar, a presença do Senhor. No livro de Jó, amados irmãos, lá no capítulo 1 do livro de Jó, nós vemos um homem fiel e temente a Deus, que se desviava do mal, que procurava agradar ao Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que os filhos de Jó tinham posicionamentos que eram diferentes de Jó. Porém, a Bíblia diz, no capítulo 1 de Jó, no versículo 5, diz assim: Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: Porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Assim como nós lemos no livro de Levíticos, capítulo 6, o versículo 13, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Assim Jó também estava continuamente na presença do Senhor. Pelas madrugadas, oferecendo a Deus o seu holocausto, suplicando a Deus pela vida de seus filhos. Jó tinha 7 filhos, homens, e 3 mulheres. Olha a responsabilidade de Jó diante de Deus. Jó sabia que os seus filhos tinham feito algo que desagradava a Deus. Então ele suplicava a Deus misericórdia. Pedia que Deus, com certeza, em suas orações, pedia que Deus olhasse para os seus filhos e que estes se desviassem dos caminhos que os levavam a blasfemar contra o Senhor, a fazer coisas que iriam entristecer a Deus. Jó estava ali orando pelas madrugadas, Jó estava ali buscando, e assim o Senhor também diz, amados, que nós devemos nos levantar, devemos orar sem cessar. Orai sem cessar, a palavra de Deus diz que nós precisamos ser perseverantes na oração. Não era um dia, 2 dias, Jó estava continuamente, significa todos os dias. Todos os dias nós temos que orar pela nossa família. Todos os dias nós temos que dizer, Senhor, a minha casa muitas vezes não está da forma que o Senhor se agrada. Mas cuida do meu esposo ou da esposa, cuida dos meus filhos, dos meus entes queridos. Senhor, dentro da minha casa tem coisas das quais o Senhor não agrada. Então, através da minha oração, Senhor, trabalha na mente dos meus entes queridos, liberta eles para que eles tirem de dentro de nossas casas, ó Pai, tudo aquilo que está impedindo o Senhor de operar. Muitas vezes existe dentro de nossos lares objetos, roupas, sapatos. Existem coisas dentro de nossa casa, amados, que não é agradável ao Senhor. E através da oração, Deus ele nos orienta o que nós podemos usar, o que nós podemos ter dentro da nossa casa. É o Espírito Santo de Deus que vai nos orientando. Deus não precisa ficar levantando profetas para falar com você. Olha, lá dentro da tua casa está assim, tira isso, tira aquilo. Deus não está se agradando. Você não precisa ficar esperando Deus levantar profetas, porque você é profeta. Você é um homem, uma mulher, um jovem
um servo do Senhor, a qual Deus fala contigo. Se você estiver em oração, Deus fala com você. Se você estiver buscando a presença de Deus, Deus ele vai te revelar. Ele vai falar com você primeiro. Jó estava ali buscando e o inimigo estava observando. Jó era temente e fiel a Deus e mesmo assim o inimigo o tocou porque Deus permitiu. Por muitas vezes passamos por lutas e aflições e questionamos. E nós não podemos, amados, recuar, devemos prosseguir. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a sua intimidade com Deus. Existem lares que tudo está destruído. Existem lares que o inimigo entrou e destruiu a família, destruiu o casamento, destruiu as finanças, destruiu os sonhos, mas nós temos um Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de restituição. E quando o altar familiar este é edificado, Deus começa a restituir. Quando Jó está no seu estado crítico, os seus inimigos, os seus amigos, perdão, misericórdia, os seus amigos o acusam. Mas então, Jó se posiciona em oração, junto com aqueles que lhe acusaram. E agora Deus começa a agir. Agora Deus começa a mudar a história. Agora Deus começa a restituir. Muitas vezes, amados, quando existem lares que adoram o Senhor, que a família é uma bênção, vêm os invejosos dizer: a tua família é uma bênção, porque na tua casa tem louvor e oração o dia inteiro, porque o inimigo ele fica assim mesmo. Ele fica observando, procurando uma situação para ele falar, para ele criticar, para ele entrar, para ele fazer um alvoroço. Mas quando a tua família entra em crise, quando a situação está difícil, ninguém chega para ajudar. São poucos aqueles que diz vamos orar junto. É mais fácil você escutar das pessoas que estão do teu lado que você está em pecado, que não adianta mais você orar, que para o teu filho, para a tua filha, para a tua esposa, para o teu esposo não tem mais solução. Mas isso é mentira do inimigo, porque tem solução sim. E o justo ele vive pela fé. E a fé te leva a perseverar e buscar a presença de Deus, sabendo que o teu Deus é soberano e ele pode mudar a tua vida. Volte, aleluia, a fazer dentro da tua casa cultos. Volte a adorar dentro do teu lar. Começa edificando o altar familiar novamente. Começa você orando. E através, aleluia, da tua oração, vai convidando o Espírito Santo, a presença de Deus, Jesus, para estar com você. E peça, Deus, toca no coração do meu esposo, dos meus filhos ou da tua esposa. Toca no coração deles para que eles sintam o desejo de também te adorar. O altar, como eu já falei no início da campanha, ele tem várias etapas até chegar o momento de entregar a oferta. Até chegar o momento de colocar a oferta sobre o altar, existe uma preparação. Prepare o lugar, limpe o lugar. Traga as pedras, comece a edificar o altar. Traga a lenha, ponha o fogo, prepare a oferta e deixe ela queimar na presença de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer, amados irmãos, lá no livro de Gênesis, no seu capítulo 35, quando Jacó ele levantou um altar ao Senhor com a sua família. A palavra do Senhor vai nos dizer que
no livro de Gênesis, capítulo 35, do seu versículo 1 até o versículo 7. Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Os irmãos observam que é necessário tirar de nossos lares e de nossas vidas, do meio da nossa família, coisas das quais não agradam a Deus? Como eu já disse, o Espírito Santo vai te revelar. E aqui pela palavra Deus vem trazendo a confirmação. Purificai-vos, vossas vestes, vossos lares, purificai-vos. A palavra do Senhor diz: santificai-vos hoje. Porque sem santificação, amados, nós não veremos a Deus. Ele ainda vai dizer: levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Jacó, ele conhecia o poder de Deus e ele chama a sua família: vamos edificar um altar. Mas nós vemos que dentro da família de Jacó não era todo mundo perfeito, né? Cada um tinha um comportamento diferente. Cada um tinha uma forma de pensar. Mas Jacó, como líder, como chefe daquela família, diz: olha, tirai do meio de vós os ídolos, né? Os deuses estranhos, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Tudo em nós precisa mudar quando nós temos um encontro com o Senhor. Tudo em nós precisa mudar quando nós apresentamos a Deus a nossa adoração. Ele convidou a família. Se todos ali adoraram de corpo, alma e espírito, eu não sei lhe dizer. Se toda a família de Jacó se posicionou 100% na presença de Deus, eu não sei lhe dizer, mas de uma coisa eu sei dizer. É que Jacó se posicionou e disse: vamos levantar um altar. O que, aleluia, Deus neste momento fala comigo e com você é que, diferente do comportamento de cada um dentro da tua casa, você tem que convidar. Indiferente da religião que eles estejam seguindo, você tem que começar a edificar. Ei, eu sirvo um Deus, eu conheço Ele. No momento da minha angústia, Ele esteve comigo, porque Jacó sabe o que passou. Ele diz: eu conheço o Deus que na minha angústia estava ali. Ele me respondeu. Ele estava comigo. Ele é comigo. Eu sei quem Ele é. Você também sabe quem é Deus. Eu sei quem é Deus. Nós sabemos o poder que o nosso Deus tem. Então convide. Talvez no primeiro dia ninguém vai querer te acompanhar, até zombe, murmure e critique. Você até fique triste, mas não retroceda. Edifique. Põe a primeira pedrinha. Faça o segundo dia, faça propósito. Senhor, eu vou fazer um culto familiar, eu vou edificar o meu altar familiar. A partir de hoje, toda segunda-feira vai ter um culto na minha casa. Você vai escolher um dia da semana e você vai estar ali, buscando a Deus dentro da tua casa. Porque muitos acham que ser cristão também é só na igreja. Não, o culto começa na nossa casa. A nossa vida
na presença de Deus começa dentro da nossa casa. Nós não podemos dentro da nossa casa ser uma pessoa e ser cristão só lá dentro da igreja. E aí quando chega em casa, tira a capa de cristão e aí só misericórdia de Deus. Não. Nós somos imperfeitos, nós somos falhos, somos pecadores. Porque se nós fôssemos santos, não estaríamos mais sobre essa terra. Mas nós precisamos ter uma vida diferenciada. É claro que o inimigo ele tenta todos os dias, 24 horas, tirar a nossa paz. Mas nós somos mais que vencedores, amados, porque o Senhor está conosco. O altar familiar, que representa o culto doméstico em nossos lares, ele não pode acabar. Ele não pode cessar. Se não houver adoração dentro de nossos lares, o inimigo entra e faz a festa. Ele faz discórdia, ele traz inimizade, ele traz a separação, ele traz o adultério, ele traz a contenda, a intriga. Muitas vezes tem pessoas que perdem um tempo precioso dando ouvido a más conversações, permitindo dentro de seu lar acesso de pessoas que trazem contendas, a vida do outro, conversas desnecessárias. Esse tempo você podia estar lendo a Bíblia. Esse tempo você poderia estar louvando. Esse tempo você poderia estar falando com Deus. Mas, irmã, eu não vou ter uma vida social? Eu só vou orar? Não, você vai ter uma vida social, sim. Mas você não esqueça que você precisa orar. Muitas vezes você tem uma vida social, né? Ali com as pessoas, horas e horas. E muitas vezes quando nós dobramos o joelho, ficamos menos de 5 minutos. Então, quem é que está tendo mais prioridade na nossa vida? É Deus ou as pessoas que nós estamos socializando? Porque a quem nós temos que dar prioridade é a Deus. Buscai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor vos acrescentará. Tudo o que nós precisamos, o Senhor nos dará quando nós colocamos Ele em primeiro lugar na nossa vida. E hoje Ele nos ensina a colocar Ele em primeiro lugar dentro da nossa casa. E te convidamos, Espírito Santo, vem fazer morada. A casa é tua, a família é tua. Tudo que eu tenho dentro da minha casa, Senhor, pertence a Ti. Começa a declarar que a tua casa, os teus móveis, as tuas vestes, a tua família, tudo que tem aí é do Senhor. Começa a declarar. E peça para que Deus lhe mostre aquilo que não agrada a Ele para que tu possa tirar. Porque o ambiente tem que estar limpo. A Bíblia vai dizer lá no livro de Atos, capítulo 10, o versículo 1 e o versículo 2, que nos fala do centurião Cornélio. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Cornélio era um centurião, um oficial do exército romano. Ele era responsável por 100 soldados e ele era gentil. Mas ele teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus através de Pedro. E assim, Cornélio, dentro da sua casa, orava com os seus. A palavra do Senhor diz aqui: de contínuo orava a Deus. Continue orando, Deus está dizendo. Continue me buscando, continue exaltando. Através de Pedro, esse homem teve a oportunidade de conhecer Jesus.
e através dele outras pessoas tiveram a oportunidade de conhecer Jesus. Através da sua vida, da sua família, os seus familiares, a sua parentela, os seus vizinhos, muitas pessoas conheceram Deus. A partir de hoje, dentro de nossos lares, o altar familiar está sendo edificado. A partir do dia que se chama hoje, estamos colocando a primeira pedrinha na edificação deste altar. E a nossa família será transformada. A nossa família será restaurada. O nome de Deus será glorificado. E não haverá brechas. O diabo não terá domínio nem território dentro da nossa casa. Porque quem domina dentro de nossos lares e é sobre a nossa família e guarda a nossa família é o Todo-Poderoso Leão da tribo de Judá, Jesus Cristo de Nazaré, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o grande eu sou. Ele é o dono da nossa família. Comece a declarar ao Senhor que o teu altar já está sendo edificado. Comece a declarar ao Senhor que a partir de hoje a tua família já está sendo restaurada e não haverá mais nenhum dano, porque o Senhor é contigo e com a tua família. Que a graça e a paz do Senhor seja contigo, hoje e sempre, e todos fiquem na paz. Amém?